Olá, a paz do Senhor, que a paz de Deus esteja reinando no seu coração, na sua vida, neste momento que nós nos reencontramos toda semana para aqui estudarmos algumas lições bíblicas. E aqui nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD. Já estudamos 8 lições desse programa, o programa A Escola Dominical na Web TV. Nós já estudamos nessas 8 lições a respeito do livro de Provérbios. Agora nós vamos iniciar as últimas 5 lições, que irão tratar a respeito do livro de Eclesiastes, que assim como Provérbios faz parte dos chamados livros poéticos, livros essenciais e que nos trazem ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. São ensinamentos de sabedoria, a chamada teologia sapiencial, que nos ensina como vivermos aqui nesta vida, neste mundo. E a lição de hoje tem o tema O tempo para todas as coisas. O texto de Eclesiastes, famoso, muito conhecido, inclusive para aqueles que também não frequentam as igrejas, no mundo secular. É um texto que muitas pessoas citam e que tomam como referência também para a sua vida, ao dizer: há um tempo para todas as coisas. Esta lição tem o seguinte texto áureo: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. E a verdade prática: o tempo e o espaço em que vivemos são limitados, por isso devemos ser bons despenseiros de Deus nesta vida. Então nós vemos aí o texto áureo e a verdade prática referendando com relação ao tempo, a administração do tempo. E aqui a verdade prática diz que nós somos despenseiros de Deus, ou seja, aquele que toma conta de algo que não é seu. O tempo que é dado por Deus para nós devemos utilizar da melhor maneira possível. A leitura bíblica em classe, quero fazer de forma diferente, aqui colocando para vocês um vídeo citando já o texto, citando o texto a ser estudado. E fica aí também os créditos para o vídeo. Assim como Provérbios, Eclesiastes traz várias reflexões para nós a respeito da vida, a respeito de uma filosofia de vida. Quando eu falo filosofia de vida, é uma maneira de viver com sabedoria. Tem muitas pessoas que têm um preconceito em relação a esta palavra, mas na realidade, quando falamos filosofia de vida, é você viver de uma maneira sábia, de uma maneira correta. E aqui o texto, nós vamos ver que ele referenda a Deus, faz referência a Deus como a fonte da felicidade. Enquanto o livro de Provérbios tem como foco a questão da moral, nós vemos que no livro de Eclesiastes o tema principal é a felicidade. Buscarmos a felicidade nesta tão rápida vida que nós temos. Em alguns textos evidencia também, coloca uma ênfase para o trabalho, felicidade e trabalho. Mas a felicidade é o tema que toma o foco principal deste livro, ou seja, a busca da felicidade por meio da busca do sentido da vida.
E com relação à vida e o tempo, o pensamento hebraico, quando se refere ao tempo, ele faz uma relação muito grande entre tempo e vida e os eventos que acontecem nesta vida. Isso está bem presente no pensamento hebraico e ajuda-nos a compreender os livros bíblicos também quando fala com relação a essa felicidade, relacionando o tempo e a vida e também fazendo essa comparação com os eventos que acontecem ao longo dessa vida, destacando a importância de cada evento, de cada momento da nossa vida. Então, nesta aula de hoje, nós vamos aprender, vamos estudar a respeito da melhor maneira de administrarmos o tempo, o nosso tempo, ou seja, o tempo da nossa vida, que é um tempo precioso. A melhor maneira de administrarmos o nosso tempo, de forma que nós saibamos buscar o verdadeiro sentido da vida. Vamos lá então ao primeiro tópico da lição. O primeiro tópico eu faço uma adequação com o título. Eu trago para você aqui um aprofundamento um pouco maior em relação ao livro de Provérbios e trago também um conceito mais acadêmico em relação ao estudo desse livro. Você poderá pesquisar um pouco mais ao ver esse vídeo, ao analisar o arquivo de slide que está disponível na redemoamiga.com.br, no meu blog, natalindasneves.blogspot.com.br. Você poderá fazer um acompanhamento desse arquivo de slide que tem as suas referências. Aproveito também para pedir para você divulgar na sua rede social, na sua igreja, esses arquivos e esses vídeos para auxiliar no crescimento da escola dominical. O livro de Eclesiastes também é conhecido como Coelet, do termo original do hebraico. Esse termo é um termo considerado por muitos como intraduzível. Entretanto, algumas pessoas fazem uma relação com o verbo kahal, que quer dizer assembleia. A Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento em grego, a palavra utilizada aqui, ela facilita ainda mais na sua tradução, como aquele que fala em uma assembleia, aquele que preside. Nós vemos que alguns livros vai chamar de pregador, aquele que fala. É a referência com relação a esse livro de Eclesiastes, ou seja, aquele que o orador, aquele que chama a atenção numa assembleia dos seus ouvintes. O livro de Eclesiastes ele tem uma peculiaridade muito grande. Quando você lê o livro, inicia lendo o livro, se você não estiver lendo na própria Bíblia algum outro texto, se alguém desavisadamente começar a ler o livro a partir de uma cópia, pode ter a impressão de estar lendo um livro secular, não um livro bíblico. Tamanho pessimismo, o ceticismo que é colocado pelo autor no início do livro, de uma forma bem pessimista, olhando para a vida, dando a entender ou dando a impressão de que é um livro secular. Mas quando nós chegamos ao final do livro, nós então entendemos o propósito do autor, aonde ele quer chegar, que ele leva então que a vida sem Deus, na realidade, é a vida que não vale a pena ser vivida, é a vida que é como correr atrás do vento, é uma vida que não vale a pena. Então nós temos que ler todo o livro para entendermos o contexto do livro de Eclesiastes. É uma peculiaridade muito importante. Ele difere dos demais livros da Bíblia, com exceção do livro de Provérbios, que nós estamos estudando junto nessa revista, porque trazem reflexões semelhantes em relação à vida, ao cotidiano, ao dia a dia. Mas aos demais livros da Bíblia, o livro de Eclesiastes tem uma grande diferenciação. Com relação à autoria do livro de Eclesiastes, existe muita contestação. Para os conservadores, principalmente na nossa igreja de denominação evangélica Assembleia de Deus, os tradicionais, vêm com uma afirmação já de que o livro foi escrito por Salomão. No meio acadêmico, isso já há muito tempo não é aceito. Muitas questões que estão no livro que direcionam para uma outra autoria, como por exemplo, alguns textos em Eclesiastes na terceira pessoa. Nós vemos textos, algumas palavras de origem persa, que foi uma nação que se levantou muitos anos depois. Também as características idiomáticas do hebraico escrito em Eclesiastes, um tempo posterior,
que leva a um tempo bem posterior, até o Império Persa, chegando até na época de Alexandre o Grande. Vemos também que as condições históricas do livro é uma condição bem diferente da época de Salomão. Então nós temos que tomar cuidado ao afirmar a sua autoria. No meu arquivo de slide deixo alguns comentários em relação à defesa da autoria salomônica e também trazendo argumentos para defender que não podemos afirmar na realidade quem é o autor desse livro, e também por uma edição bem posterior, próximo do 3º século a.C. Isso é importante para nós entendermos também a forma que o autor escreve esse livro. Então, se você quiser aprofundar um pouco mais com relação a isso, pesquise. Com relação ao gênero literário desse livro, nós temos uma parte escrita na forma poética e uma grande parte na forma de prosa. Também no meu arquivo de slide eu deixo ali a referência de alguns textos em cada gênero literário. Isso vai auxiliar também na hora de você interpretar o texto. Isso é muito importante. Eu faço referência também no meu arquivo de slides sobre algumas obras anteriores a Eclesiastes, bem semelhante ao livro de Eclesiastes, como obras egípcias da antiga Mesopotâmia. Então é importante você também, que é estudante, aprofundar um pouco mais nessa questão. Com relação à estrutura e o contexto do livro, dentro da questão do contexto, se nós analisarmos essa questão de uma escrita posterior, vamos entender por que o livro apresenta momentos de crise, momentos de desesperança, momentos em que o autor questiona o comportamento da própria liderança, que não atua de forma a defender os mais desprotegidos, os mais fracos. Isso nós vemos dentro do contexto deste livro como um todo. Por isso que apresenta uma grande falta de esperança, ao ponto que ao final o autor, olhando para Deus, então é que ele percebe essa esperança. Esses questionamentos dentro desse contexto que levam o autor a escrever o livro, procurando responder aonde está a resposta do sentido da vida. Com relação a uma estrutura, eu deixo no arquivo de slide, consulte. Ali nós temos ali uma sugestão de Storniolo a respeito de uma estrutura do livro, como você vê no livro como um todo. Principais temas. Quais são os principais temas do livro de Eclesiastes? De uma forma geral, é importante nós ressaltarmos que o autor apresenta Deus como Criador e soberano sobre todas as coisas. Um Deus que não pode ser responsabilizado pelos atos delinquentes, pelos atos impensáveis do ser humano, como muitas pessoas muitas vezes querem atribuir e questionar até a própria existência de Deus ou a ação amorosa de Deus devido aos atos dos seres humanos. Então nós vemos nesse livro que o autor ele deixa claro que nós não podemos atribuir a Deus a culpa pelas falhas nos atos dos seres humanos. É importante para nós refletirmos mesmo nos nossos dias sobre essas questões. Uma outra abordagem deste livro que fica claro é com relação à grande dificuldade das pessoas que quanto mais se apegam às coisas, aos bens materiais, maior será a dificuldade dessas pessoas quando elas vierem a perder esses bens que elas tanto adoram, que elas tanto desejam, que elas tanto amam. Então, quanto mais apego às coisas materiais, às coisas terrenas, mais dificuldade as pessoas poderão ter na vida, porque nessa vida as coisas mudam constantemente. Muitas vezes as pessoas que possuem bens, que possuem posições, possuem fama, podem perder de um dia para a noite, ou de uma semana para outra, ou de um ano para outro. E as pessoas têm uma grande dificuldade de lidar com a situação, quanto mais apegadas elas forem a essas coisas materiais. Por isso que o autor chama a atenção para nos apegarmos com as coisas espirituais, nos apegarmos com Deus. O mundo muda, as coisas mudam constantemente, continuarão mudando, e o futuro está nas mãos de Deus. Dois temas importantes no livro de Eclesiastes é vaidade e morte. Já no segundo versículo do capítulo 3, nós vemos a palavra vaidade aparecendo 5 vezes, o que demonstra a importância desse tema, dessa palavra para o livro de Eclesiastes, vaidade. Aí nós vemos a fórmula X de X, uma fórmula da literatura hebraica, vaidade de vaidade, trazendo aí uma expressão do superlativo. É importante nós nos aprofundarmos, ou é importante conhecermos essa questão da literatura hebraica também,
que para eles não existia o superlativo. Por isso que nós temos que nos preocupar, como por exemplo, as pessoas utilizam o texto de Isaías, santo, 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 para afirmar que ali está presente a Trindade. Um bom conhecedor do hebraico, alguém que estudou, sabe que ali não se refere em hipótese alguma à Trindade, mas ali está falando do superlativo, vaidade, santo, 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 que é a mesma coisa que santíssimo. Então, no hebraico não tem a palavra santíssimo, então por isso que utilizam santo, santo, santo. Da mesma forma que também é esse superlativo, quando é utilizado vaidade de vaidade. É muita vaidade. É isso que o autor quer dizer. Vaidade, que vem do hebraico rebel, que quer dizer ausência de sentido, absurdo, vapor, um vazio. É algo que não faz sentido, como algo que é um exagero, como algo que não faz sentido e que o ser humano não deve valorizar. E nós vemos que o texto afirma que o ser humano muitas vezes valoriza mais aquilo que não deve valorizar e deixa os verdadeiros valores de lado. Por isso que é importante nós sabermos aquilo que realmente tem valor, aquilo que nós realmente devemos valorizar na nossa vida, para nós administrarmos melhor a nossa vida, administrarmos melhor o nosso tempo ou o tempo da nossa vida, dando valor àquilo que realmente merece valor. Vaidade com uma palavra desesperadora, ou seja, a pessoa quando parte para o desespero. Outra coisa que eu deixo para você pensar com relação aos temas e também à interpretação hermenêutica, a importância da repetição das palavras. Já disse em relação à vaidade no segundo verso, mas tem algumas palavras que se repetem várias vezes no livro e isso demonstra a importância desta palavra, desses temas, para entender o livro. Vamos então a essas palavras e as suas repetições. Vaidade aparece 37 vezes. Debaixo do sol aparece 30 vezes, como aquilo que se pode ver dia a dia, o que é rotina. Deus aparece 40 vezes e aparece sempre na forma de Elohim, o Deus Criador, onipotente, infinito, majestoso. Por isso a importância de apresentarmos esse tema como Deus Criador e soberano. Sabedoria aparece 45 vezes, aparece até mais que a palavra Deus, que demonstra a importância de sabedoria para o livro de Eclesiastes. E eternidade, que aparece 7 vezes. E com relação à eternidade, nós vemos aí o contraste entre eternidade e o termo debaixo do sol. Debaixo do sol como algo passageiro, como é o dia a dia que nos acontece, e eternidade como algo duradouro. E vamos ver nessa lição um tópico que fala sobre a eternidade que vem de Deus, da eternidade que Deus colocou no ser humano. No livro de Eclesiastes, a palavra vaidade está intrinsecamente ligada à morte. A morte, que é o meio pelo qual os projetos dos seres humanos podem ser frustrados. Muitas pessoas fazem os seus projetos, muitas pessoas fazem os seus planos de vida. Elas utilizam de artimanhas, elas fazem um jogo, pensando no amanhã, esquematizando as coisas para que os seus interesses possam ser atendidos, seus projetos. Mas de um dia para o outro, essa pessoa pode morrer, porque Deus é o dono da vida e todos os seus sonhos podem vir a água abaixo. E todos os seus sonhos, seus projetos, de repente, se tornam como pó. Por isso que utiliza o termo como correr atrás do vento, ou correr atrás do nada, ou correr, e não conseguir nada daquilo que se almejava. Por isso que é importante um planejamento debaixo da vontade de Deus. Um planejamento olhando não somente para esta vida, mas para o tempo além desta vida, que é o que o autor chama a atenção. O autor, ele lembra aqui que a morte é inevitável. Todos irão passar pela morte. E como nós vivemos esse mundo, se dermos muito valor para coisas efêmeras, para a vaidade, vamos ter dificuldades para enfrentar a morte, o momento da morte,
Quem que nunca se preocupou com a morte? O ser humano, por natureza, ele busca a vida. É a própria natureza que Deus colocou no ser humano. Buscar a vida, valorizar a vida, querer estar vivo. Mas nós vamos enfrentar a morte, a não ser que haja um arrebatamento antes da morte. Mas, de forma geral, todos nós iremos passar pela morte. E as pessoas têm grande dificuldade para pensar sobre a morte. Quantas pessoas que partem para o desespero ao pensar que a morte está próxima ou que de uma hora para outra a pessoa pode vir a morrer. Uma pessoa saudável, que está tudo bem, de repente, diante de uma enfermidade, diante de um acidente, ele se vê próximo da morte e parte para o desespero. Então, por isso que o tema vaidade e morte está muito ligado. O autor chama atenção para que nós possamos viver uma vida em busca do sentido, do verdadeiro sentido, para que nós venhamos a enfrentar naturalmente a morte de uma forma segura, esperando naquilo que Deus tem além da morte. Outro tema importante é o tempo adequado para todas as coisas, que é o tema principal desta lição. Então, por isso, nós estaremos abordando isso nos próximos tópicos e vamos a outros temas, como, por exemplo, a melhor idade, o idoso. Alguns dizem velhice. Quando fala velhice, eu lembro da minha filha. Eu tenho uma filha com 20 anos, meu filho com 22. A minha filha, ainda quando criança, eu lembro quando usava o termo velho ou velhice. A minha filha me corrigia e dizia, não pai, não é velho, é idoso. Então, aqui o texto fala sobre a melhor idade, sobre o idoso. E utiliza o capítulo 12, onde nós vemos ali a alegoria da velhice. De uma forma poética, nós vemos que ali o autor fala sobre o envelhecimento dos membros do ser humano, e cada membro do ser humano, como com o passar do tempo ele vai envelhecendo. Inicia dizendo, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Um texto muito pregado nos cultos de mocidade. Mas na realidade o que ele chama a atenção é que o ser humano ele vai envelhecendo. Tem pessoas que não se atêm a isso, pensa que quando novo sempre vai estar naquela mesma situação. Lembro que quando era jovem, adolescente, não pensava na possibilidade quando alguém mais idoso dizia que estava com dificuldade, com dores, dificuldade para se levantar, para correr. Eu achava algo absurdo, porque no meu vigor isso nunca iria acontecer. Hoje, já quase com 47 anos, irei fazer agora em dezembro, por isso que meu nome é Natalino, dia 25 de dezembro, estarei completando 47 anos de idade. Então, olhando para o tempo que já se passou, a gente percebe que o corpo já não é mais o mesmo, a disposição já não é mais a mesma. Isso vai mudando ao longo do tempo. E o autor vai demonstrando esse envelhecimento, chamando a atenção que nós devemos valorizar esse momento. E ao mesmo tempo, ele chama a atenção de nós, os mais novos, para olharmos para aquelas pessoas que estão mais de idade, sabendo que elas têm dificuldade. Sabendo que elas muitas vezes podem ter dificuldade para lidar com esse momento e com a proximidade da morte também, a necessidade de uma atenção, principalmente da igreja. É isso que eu coloco no meu livro que eu escrevi, que é pela editora Unidade, utilizado na Facel, no curso de teologia. E eu coloco uma atenção especial para esse foco quando ao escrever sobre Eclesiastes, a importância de tratar essa melhor idade. Essa fase da idade, a igreja deve ter uma atenção especial. Nós devemos ficar atentos, porque nós também iremos chegar nessa fase, Deus nos der vida até esse momento, e teremos necessidade de uma ajuda, de um auxílio, em todos os sentidos, em especial no sentido emocional. É muito importante e o autor aqui relembra e valoriza esse momento e é um tema importante também nesse livro. Propósito do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes tem o seguinte propósito: demonstrar que estabelecer alvos materialistas, terrestres, com fins em si mesmo, para dar significado à vida, é fútil, bem como apontar Deus como a fonte de toda a realidade e toda a verdade, aquele que deve ser o único centro de nossa vida. Então o propósito é demonstrar que temos as coisas materiais, bens terrestres, como fim em si mesmo. Isso é fútil, isso é vaidade. E o livro também aponta, por isso que eu disse bem como, no sentido de aponta também, além de dizer que valorizar as coisas materiais e terrestres é fútil,
ele aponta para Deus como a fonte de toda a realidade, como a fonte da vida. Deus, por isso que nós vemos Deus se repetindo 40 vezes nesse livro, conforme eu já mencionei. E Deus, por ser a fonte de toda a realidade de nossa vida, então o propósito do livro é apontar Deus como o centro de nossa vida, porque Ele, então, é o mais importante de tudo na nossa vida. Dentro desse propósito apresentado, nós vemos que existe aí um contraponto entre a futilidade da vida, ou seja, aquilo que é fútil, aquilo que é vaidade, versus a esperança em Deus. Fazendo aí esse encontro para nós fazermos uma reflexão sobre aquilo que é efêmero, aquilo que é fútil, aquilo que é vaidade. E nós devemos ter isso como algo inferior e apontar então para a esperança em Deus, porque sem a esperança em Deus não há sentido para esta vida. A aplicação prática deste tópico que aborda sobre o livro de Eclesiastes, sobre o seu propósito, os principais temas, eu deixo para você algumas reflexões. Você tem refletido sobre o sentido de sua vida? Você tem se lembrado dos idosos? Você está preparado para a morte? Então são 3 reflexões importantes: o sentido da vida, como lidamos com o idoso e como lidamos com a morte. Fica aí para você refletir e levar os seus alunos, você que é professor, a refletir sobre isso também. O tópico 2 desta lição tem o título Discernir os tempos. Nesse tópico, vejo algumas questões que são importantes nós analisarmos. Uma delas é identificar qual é o tempo de Deus, o Kairos, o tempo certo, que é o tempo de Deus para nossas vidas. Isso é importante, mas isso também não é tudo, não é o final. Mais importante do que identificar, ou seja, não posso dizer até que seja mais importante. Mais importante do que identificar, mas não desconexo da identificação também, é complementar, mas mais importante é você também esperar o tempo de Deus. Porque não adianta nós identificarmos, sabermos o tempo de Deus, porque isso é importante, mas não adianta sabermos, identificarmos se nós não temos sabedoria o suficiente para esperar o tempo de Deus. Porque se nós soubermos o tempo de Deus e não aceitar o tempo de Deus, ou não esperar o tempo de Deus, da mesma forma nós iremos sofrer. Da mesma forma, teremos dificuldade para buscar o verdadeiro sentido da vida. Por isso que é importante não somente identificar, mas também saber ou ter a sabedoria para guardar o tempo de Deus. O tempo do ser humano se divide entre o tempo de vida, o tempo da morte e o tempo da eternidade. É importante nós discernirmos e identificarmos esse tempo dentro dessa divisão da vida, da morte e da eternidade. E precisamos refletir sobre isso e aplicar na nossa vida presente. Muitas pessoas fazem as demais pessoas sofrerem por não saber administrar o seu tempo ou o tempo da sua vida de uma forma adequada. Segundo o Midrash, que orienta a religião judaica, um tempo de nascer e outro para morrer significa que a pessoa deve estar da mesma forma na morte do que no seu nascimento, relacionado à questão da pureza. Quando a pessoa é pura, na sua morte, ao chegar à sua morte, então ele coloca que a pessoa identificou qual é o verdadeiro tempo. A pessoa administrou o seu tempo de forma correta, ou seja, conservou o seu coração puro, da mesma forma que ele nasceu, ao final da sua vida, na sua morte. E essa pessoa não terá dificuldade, e a morte virá naturalmente, é uma pessoa que será vitoriosa mesmo após a sua morte. O primeiro item fala sobre a transitoriedade da vida. A vida é passageira. Quem não já ouviu esse texto, essa frase, ou esse provérbio? A vida é passageira, ela passa rápido. A gente vive e de repente olha, o tempo passa e a gente como que não percebe, ao mesmo tempo se vê que o tempo passou.
e percebe que quanto mais o tempo passa, você percebe que a vida ela é passageira realmente. E essa vida que nós estamos aqui é passageira. Por isso nós devemos saber viver bem essa vida, para vivermos o tempo na eternidade com Deus, próximo de Deus, desfrutando das bênçãos de Deus. Porque conforme nós cristãos cremos, a nossa vida aqui vai impactar na nossa vida, na vida eterna. Durante a Idade Antiga e a Idade Medieval, os pensadores ocidentais viviam um grande dilema. Eles questionavam: é o tempo que passa ou são os seres objetos que passam pelo tempo? É interessante essa reflexão, né? É o tempo que passa pelos seres objetos ou são os seres objetos que passam pelo tempo? Pense um pouco nessa reflexão, que poderá também ajudar você a pensar um pouco sobre a vida. Eu deixo para você no meu arquivo de slide também sobre as 10 vaidades no livro de Eclesiastes. Eu vou citar rapidamente, não teremos tempo de falar sobre cada uma delas, mas fica aí para você fazer uma reflexão. As 10 vaidades de Eclesiastes que levam à frustração da vida. A vaidade da sabedoria humana, baseada em Eclesiastes 2:15 a 16, a vaidade do trabalho humano, baseado em Eclesiastes 2:19 a 21, a vaidade do propósito humano, baseada em Eclesiastes 2:26, a vaidade da rivalidade humana, com base em Eclesiastes 4:6 e 7, a vaidade da fama humana, baseada em Eclesiastes 4:16, a vaidade da riqueza humana, com base em Eclesiastes 5:10, a vaidade da cobiça humana, baseada em Eclesiastes 6 e 9, a vaidade da leviandade humana, baseada em Eclesiastes 7 e 6, e a vaidade do galardão humano, baseado em Eclesiastes 8, 10 e 10. Então, fica aí aquela forma hebraica x de x, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Pegue cada tópico desse, pegue o arquivo de slide e faça um aprofundamento para você refletir com seus alunos, para você refletir, você que está estudando a lição, e que isso possa contribuir para o seu crescimento espiritual. O livro demonstra aonde o autor buscou o sentido da vida e que ele não encontrou. Quais são? Vamos ver? Ele buscou no poder, baseado em Eclesiastes 2:7, na riqueza, Eclesiastes 2:9 a 11, na sabedoria, Eclesiastes 2:13 a 17 e capítulo 12, verso 12, e no trabalho, Eclesiastes 2:20 a 23. Então nós vemos no livro de Eclesiastes que ele buscou o sentido da vida nessas questões do poder, riqueza, na sabedoria e no trabalho, mas não encontrou. Porque ele pode ter todas essas coisas, mas depende a motivação e depende como ele lida com essas situações, é que ele pode buscar, ou que ele pode encontrar, o verdadeiro sentido da vida. É por isso que nós devemos aproveitar o momento presente da felicidade, vivermos plenamente o momento presente de uma forma feliz, de uma forma atuante, eficaz, para que nós possamos realmente entender o sentido da vida e entender a vontade de Deus para a nossa vida e para o ambiente que nós vivemos. O item 2, a eternidade de Deus. Eu já citei que o livro aborda Deus como Criador, como soberano. Aqui fala que Deus colocou a eternidade no homem. Aqui o texto apresenta o Deus Criador, soberano e o Deus eterno. O Deus como controlador do tempo. O Deus que é atemporal, ele está fora do tempo, ele olha para o tempo. Um Deus que para ele o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa. É um Deus que ele controla a história. Por mais que pareça que Deus está ausente, mas esse Deus, mesmo sendo tão transcendente, tão poderoso,
é um Deus que está presente na sua criação, é um Deus que controla o tempo, é um Deus que controla a história. E é esse Deus que nós devemos adorar, que nós devemos buscar. O homem muitas vezes pensa que controla o tempo, mas ele não controla o tempo. O homem muitas vezes foca a sua vida para esse tempo presente, para esta vida. O apóstolo Paulo diz que se ele esperasse somente nesta vida, seria o mais infeliz dos seres humanos. Por isso que ele ensinou, por isso que ele incentivou buscarmos uma vida com Deus, uma vida além da morte. Por isso que nós estudamos no trimestre anterior que para ele o morrer era ganho. Para ele a vontade era de estar com Deus, deixar este mundo, porque tinha essa convicção de que ele estaria com Deus por toda a eternidade. Por isso devemos buscar também, como seres humanos, a eternidade. Por isso que Deus colocou a eternidade no ser humano, porque nós devemos buscar ter uma vida aqui digna, para que nós possamos estar com Deus nessa eternidade também. A eternidade não é o fim do tempo, mas sim é um tempo que não tem fim. Essa é a expressão de eternidade. E é o Deus que controla essa eternidade, o Deus eterno, o Deus fiel, o Deus todo-poderoso. Uma aplicação prática desse tópico, pergunto a você: como você tem preenchido os dias de sua vida? Onde você tem buscado o sentido da vida? O que você tem feito para obter uma vida eterna com Deus? Fica aí essas reflexões para que você possa pensar um pouco mais, para que você possa levar aos seus alunos, para você que é aluno, possa refletir sobre a sua vida. Tópico 3. O tempo e as relações interpessoais. Primeiro item, na família. O tempo e as relações interpessoais na família. Eclesiastes 9, versos 7 a 9, ele recomenda que nós devamos buscar viver plenamente, de forma feliz e aproveitarmos o tempo e os bens que Deus tem dado a nós como família. O tempo não volta atrás, nós temos que aproveitar, nós temos que desfrutar a família de forma plena, alegre, feliz. Muitas pessoas têm perdido o seu tempo, vivido um tempo focado em brigas, focado em questões, querendo ser dono da verdade, ser vencedor nas questões, e tem perdido a oportunidade de viver feliz com o cônjuge, com os filhos, viver bem. Muitas pessoas, mesmo na igreja, não aproveitam o seu tempo, não desfrutam de sabedoria no relacionamento familiar e têm sofrido, e muitos morrem tristes, desapontados, frustrados, porque não sabem reconhecer o momento que estão vivendo e viver de uma forma plena, de uma forma em paz, em harmonia. Tem pessoas que, por questões tão simples, tão banais, criam maior confusão. Então, pessoas com dificuldades de relacionamento, pessoas que causam tempestade no copo d'água, aquele provérbio popular também que é uma verdade, e que acaba causando a infelicidade dela mesma e das pessoas que estão à sua volta, por falta de sabedoria, por ignorância. Uma ignorância no sentido de não saber, uma ignorância no sentido de ser ignorante mesmo, não no sentido do lado da palavra, mas de focar nas coisas banais, nas vaidades, e que tem provocado uma insatisfação e infelicidade nos lares. Viva você de forma plena, viva você de forma feliz, aproveite o tempo não volta atrás. O nosso lar deve ser um lugar permanente de ação, de graças, de adoração a Deus. Um ambiente de paz, um ambiente em que Deus se faz presente. E devemos viver, como eu disse anteriormente, esses momentos. Eu penso às vezes, quando meus filhos ainda eram pequenos, que às vezes por ocupações não dedicava muito tempo de estar ao lado. Não quer dizer que eu não ficava ao lado dos meus filhos, mas hoje, quando os filhos já estão grandes, quando você olha para trás e você fala: eu podia ter aproveitado mais o tempo com os meus filhos, apesar que tive muito tempo com meus filhos, mas poderia ter tido mais, talvez você também. Lembro que quando criança você pensava: os filhos como vão estar quando tiverem 18, 20 anos? Agora que eles estão, você já começa a pensar nos tempos que eles eram menores. Devemos viver o presente, este momento que nós estamos vivendo com os nossos filhos, com a nossa família, e sermos felizes, vivermos de uma forma plena e aproveitarmos esse tempo. Você e sua família merecem viver de uma forma feliz e plena, aproveitar o tempo. Por isso,
Não desperdice o tempo que vocês têm em viver em família. O tempo e as relações interpessoais no trabalho. Eclesiastes 5, 16, 18 diz que o trabalho não pode ser um fim em si mesmo. Não pode ser. O trabalho não precisa ser uma fadiga, não precisa ser um sofrimento. Muitos têm aquela imagem lá do Éden, que o homem passou a trabalhar depois do pecado. O homem já trabalhava antes do pecado, como se fosse um castigo. E isso vem muitas pessoas trazendo dentro da sua própria cultura e tem o trabalho como castigo, como algo ruim. Mas o trabalho deve ser visto como algo prazeroso. O trabalho deve ser visto como algo digno, algo necessário, e devemos viver feliz também no trabalho, porque tem muitas pessoas que não se realizam, não são felizes no trabalho. No trabalho nós passamos a maior parte de nossa vida. Temos 24 horas. Quanto tempo nós ficamos no local de trabalho? Por isso que é importante nós termos um local de trabalho agradável e nós podemos contribuir para isso. Nós podemos contribuir no relacionamento com os nossos colegas de trabalho, na maneira que nós lidamos com as responsabilidades, com o compromisso com o nosso trabalho e também com a ajuda mútua e com o relacionamento. Então, por isso que é importante, o autor coloca aqui a importância do trabalho. Mas aqueles que têm o trabalho como fim em si mesmo, como um peso, como uma fadiga, como algo ruim, são pessoas que acabam sendo infelizes na sua vida. Por isso que ele coloca a importância de saber também tratar o trabalho e relacionar-se no ambiente de trabalho. Aplicação prática desse tópico. Deixo aí as seguintes reflexões. Você tem vivido momentos felizes com sua família? Você tem aproveitado as oportunidades para ser feliz com a família? Você é feliz com o seu trabalho? Você pode contribuir para a melhoria de vida no trabalho? Então fica aí essas reflexões para você pensar um pouco e poder absorver melhor esse tópico, porque o quarto tópico já nos fala administrando bem o tempo. O primeiro item diz: evitando a falsa sabedoria e o hedonismo, baseado em Provérbios 1, 17 a 18. Eclesiastes capítulo 1, versos 17 e 18 nos diz que a busca do conhecimento para a satisfação pessoal, para o bem individual, para os interesses pessoais, em detrimento do bem da coletividade, do bem comum, é como correr atrás do vento. Conduz à frustração, só leva a pessoa para a infelicidade, para a dor, para o sofrimento. Mas a pessoa, quando busca o conhecimento, o livro considera como uma boa coisa. O que ele considera como uma coisa quando busca para atender seus interesses. Não posso confundir que a busca de conhecimento como algo negativo. Pelo contrário, é algo positivo. Mas quando você usa para o bem, quando você busca o conhecimento e ao mesmo tempo a sabedoria para aplicar bem esse conhecimento. E aí você administra bem o seu tempo, aplicando o tempo para adquirir mais conhecimento para o bem da coletividade. Eclesiastes 2, 1 a 3 diz que a busca pelo prazer conduz ao afastamento de Deus. O prazer como droga, sexo e assim por diante. Prazeres que o ser humano busca constantemente. Não que sejam coisas ruins também, mas é a maneira como busca esse prazer e quando coloca isso como fim em si mesmo. Esse que é o problema. Porque nós podemos ter prazer na sexualidade, podemos ter o prazer numa boa comida, numa boa alimentação, numa boa bebida, sabendo discernir o que é adequado, o que é bom para a nossa saúde, o que é bom para a nossa vida. Podemos ter prazer nessas coisas, em muitas coisas, mas quando nós quando nós sabemos utilizar esses prazeres para o nosso bem físico, para o nosso bem pessoal, para o nosso bem espiritual. Isso que é importante e o que o autor nos traz nesse sentido é a busca do prazer como fim em si mesmo. É isso que é o problema, isso que aconteceu com o autor que buscou esse prazer como fim em si mesmo e não encontrou a felicidade enquanto agia desta forma. O Evangelho segundo João, capítulo 4, nos diz que a satisfação plena somente no Evangelho que foi pregado e que continua sendo pregado de Cristo Jesus. Somente o Evangelho de Cristo é que nos traz a satisfação plena, é que nos alimenta e que nos sacia a sede do ser humano de forma plena.
O segundo tópico diz evitando a falsa prosperidade e o ativismo, baseado em Provérbios 2, 4 a 11. Eclesiastes 2, 4 a 11 diz que a felicidade não está baseada nos bens materiais, nos bens terrenos. É aí que fala da falsa prosperidade. Tem pessoas que acreditam que a sua prosperidade, a sua felicidade está baseada em ter bens, em possuir bens, ter posição, ter fama, que isso traz felicidade. Isso pode alimentar o ego das pessoas, pode ter momentos felizes, mas não traz a felicidade plena. As pessoas que valorizam isso mais do que suas próprias vidas, mais do que Deus e que sua família, são pessoas que têm a forte propensão de ser pessoas infelizes e também causar a infelicidade das pessoas que estão à sua volta. Por isso que não devemos colocar os bens materiais, os bens terrenos, a posição, a fama, em primeiro lugar na nossa vida. Vemos muitas pessoas que têm priorizado isso, muitas pessoas que têm passado por cima de outras pessoas, pisado em pessoas para buscar a fama e a posição. Certamente não serão pessoas felizes. Certamente darão conta diante de Deus, e diante de Deus a pessoa ela fica como um nu. A pessoa diante de Deus ela realmente vê a sua situação como espelho. É aí que ela vai notar a falha que cometeu. Por isso que nós devemos valorizar as coisas que realmente têm valor para Deus, estar dentro da vontade de Deus, as coisas espirituais e não as coisas materiais e terrenas. Devemos valorizar tudo proporcional ao seu devido valor. A busca desenfreada por riquezas, pela posição, pela fama, é aquilo que o autor diz que é como correr atrás do vento. Correr atrás do vento e não pega nada, porque não é isso que realmente tem valor. Eclesiastes 2, 17 a 23 fala a respeito de algumas pessoas que perdem o sono, porque elas estão preocupadas em fazer as coisas e outras pessoas receberem os créditos. São pessoas que fazem as coisas pensando em si mesmo. Estão preocupadas se as pessoas podem tomar benefício ou não. Perde o sono, é o que o autor fala. Então nós devemos fazer o bem, como a Bíblia fala, e não olhar quem. Nós devemos procurar fazer o melhor daquilo que nós sabemos fazer, independente de recebermos as glórias ou não, buscar fazer para o bem da coletividade. O trabalho é algo honroso, o trabalho é abençoado por Deus. Quando você faz para o bem, quando você faz de uma forma normal e de uma forma justa, isso é digno. O trabalho, portanto, é algo digno, algo que deve ser buscado, é bênção de Deus para a nossa vida. E nós devemos trabalhar e ganhar o sustento através do nosso trabalho, crescer através do nosso trabalho. Se você quer refletir um pouco mais sobre isso, volte à lição de número 3, temos lá os arquivos de slide, o vídeo, que é uma lição que teve quase 10 mil acessos, se não já passou dos 10 mil acessos, que teve bastante procura, a prosperidade e o trabalho. Nós vimos que a prosperidade vem do trabalho, da dedicação e não vem de forma fácil, que é muito fácil, geralmente alguém está perdendo, você está tirando de alguém. Então trabalhe de forma digna, busque pelo seu ideal, busque pelos seus projetos, sempre dentro da direção de Deus, buscando a vontade de Deus. Aplicação prática desse tópico. Vamos refletir junto? Você tem corrido atrás do vento? Você tem corrido atrás da falsa sabedoria, do hedonismo, da falsa prosperidade e do ativismo? Atrás do que você tem corrido? O que tem chamado a sua atenção? O que tem tocado no seu coração, tem mexido com os seus desejos? O que você tem corrido atrás? Pense. Considerações finais. Nessas considerações finais quero fazer de forma diferente. Quero deixar algumas frases que eu encontrei e não tenho aqui o autor, mas fica aí a citação. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de julgar, perdoe. Antes de desistir, tente. Ou seja, faça tudo de forma prudente. Use o seu tempo a seu favor. E faça as coisas de uma forma coerente e buscando a vontade de Deus, buscando entender qual é o desejo de Deus para a sua vida,
buscando viver cada momento, no seu tempo, no tempo de Deus. Sabe qual é o verdadeiro sentido da vida? Não tire Deus desta busca. Não tire Deus da sua vida. Como o autor de Eclesiastes nos mostra, há tempo para todas as coisas. Mas o melhor tempo é aquele tempo em que Deus está presente com você dentro desse tempo. Honre a Deus, busque a Deus e viva cada momento no momento certo para a honra e para a glória de Deus. Obrigado pela sua atenção. Mais uma vez eu peço que você, se gostar do vídeo, clique em gostei, compartilhe o vídeo com a sua rede social, mande para seus amigos, seus irmãos. Não deixe de compartilhar, nos ajude a divulgar esse trabalho, nos ajude a alcançar mais pessoas através desse trabalho. Agradecer a vários acessos que nós temos no Brasil, nos Estados Unidos, Alemanha. Me surpreende muitas vezes muito acesso na Rússia, países comunistas, que têm acessado e ouvido os nossos vídeos, têm acessado os nossos arquivos de slide. Então ajude a divulgar, porque mais pessoas podem ser alcançadas, e essa palavra, esses estudos podem auxiliar muitas pessoas nas suas vidas, auxiliar muitas pessoas a aproveitar o seu tempo, aplicar o tempo de maneira correta, administrar melhor o seu tempo. Que Deus, na sua multiforme graça e misericórdia, vos faça compreender tudo aquilo que nós aqui falamos neste vídeo e no arquivo de slide. Grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Muito obrigado, que Deus continue abençoando.